Então vamos lá, irmão, para a parte 2. Vamos lá para Marcos 14, verso 32, onde diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou a orar. Você vai ver aqui que no verso 34 vai dizer novamente: E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achava-os dormindo, e disse: Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Novamente eu quero frisar esse texto que Jesus fala isso, que ele estava profundamente angustiado, a questão ali das angústias de morte, e você vai ver que ele diz que a carne está fraca. Agora olha o que o Evangelho segundo Lucas vai dizer no capítulo 22, a partir do verso 37, tá bom? Porque nós vamos ver algo interessante. No verso 37, quando Jesus está saindo ali da ceia, ele diz com muita convicção o seguinte: Vos digo que importa que se cumpra tudo que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então você vai ver que ele vai para o Monte das Oliveiras, e ele vai dizer o seguinte: quando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, e sim a tua. Verso 43. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. Vocês percebem que o Filho de Deus estava sendo confortado por um anjo? E por que ele estava sendo confortado ou fortalecido? Porque a palavra aqui de fato é receber força, fortalecer. Então o Filho de Deus em carne estava sendo fortalecido por um anjo em oração. E no verso 44 vai dizer o seguinte: que estando ele em agonia, a agonia e tristeza de morte, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Irmãos, Jesus em nenhum momento ele teve medo da cruz. A palavra diz no profeta Isaías que, como ovelha muda, ele foi ao matador e perante os seus tosqueadores não abriu a boca. Jesus, em nenhum momento é descrito nos evangelhos como blasfemando contra Deus sobre a cruz, sobre negando qualquer coisa, ou se angustiando ali em palavras. Tudo que ele passou na cruz, ele passou calado. Então ele não tinha esse medo da cruz, ele sabia que teria que cumprir. Então por que Jesus pede para que esse cálice seja ali tirado dele, se fosse possível? Algo interessante, que no Salmo 73, a partir do verso 1, quando nós vamos ler, vai dizer o seguinte: Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Vocês percebem que esse salmo escrito por Asaf passa coisas que seriam apontadas, que seriam cumpridas em Cristo? Porque em carne, o Filho de Deus ainda estava em corrupção, isto é,
sujeito ao pecado, sem pecar. Você vai ver que a carne dele ainda entrava em decomposição, envelhecia, o vigor era sendo perdido. Por quê? Por causa do pecado, não que o Filho de Deus tivesse, mas pela sujeição que a terra houve, entrou ali por Adão. Sabemos que a terra e o corpo são um, feitos da mesma matéria. Então o Filho de Deus em carne, ele estava sujeito a esse enfraquecimento, a essa angústia. E quando o anjo vai fortalecê-lo, não fortalece a carne, mas fortalece o espírito, para que a mente e o espírito do Senhor, ele ali se permanecesse forte e suportasse tudo o que suportou. A amargura, a blasfêmia contra ele, os açoites, os xingamentos, a cruz de fato. Então qual é esse cálice que o Senhor ali estava falando? Era o cálice de angústia, era o cálice de aflição, era o cálice onde o furor da ira de Deus sobre a humanidade caía sobre ele e se consumava na cruz. Então o Senhor Jesus, ele estava profundamente angustiado. Essa angústia o tomou de uma forma que era como se a própria ira de Deus viesse sobre o corpo do Messias, de uma forma espiritual para o literal. Nós não podemos compreender tanto isso, mas compreendendo que o mundo literal, ele é subjugado pelo espiritual, e o Deus, quando olhava para Cristo, estava vendo a humanidade ali, o corpo dele sendo coberto de pecados. Ou seja, aquilo ali foi uma angústia para o Filho de Deus, e aquilo era como tomar um cálice de ira, cálice de furor, cálice de atordoamento, cálice de angústia e de vergonha. Isso os profetas tratam, isso os salmos tratam. Então, para finalizar, o que o Messias estava pedindo para que o Pai afastasse dele, porém, fosse conforme a vontade do Pai, seria sim de fato a angústia, a aflição, a vergonha e ali tudo que ele iria passar até a cruz. Mas ele não tinha medo da cruz. Isso por causa da carne dele, que ainda não estava pronta e só ficou pronta, só ficou completa no revestimento do Espírito Santo na carne. Então, quando Jesus estava ressurreto, a carne era forte e o Espírito era forte, porque o novo Adão veio ali sendo revelado aos homens, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe o vídeo se você gostou e dê o seu curtir aí. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.